Glória a Deus. Se assente um pouquinho aí, queridos. Amém. O Senhor é bom. Quantos têm sido abençoados esses dias aí? Glória a Deus. Nós ficamos muito felizes com isso, né? Porque esse é o objetivo, né? Abençoar a sua vida, compartilhar algo que vai abençoar seu ministério, né? Que vai abençoar seus negócios, enfim. Eu creio que esses são ajuntamentos, né? Que Deus nos permite para que nós possamos levar algo precioso, né, para a nossa história, né? Isso é muito importante. Queridos, quantos aqui estão envolvidos de alguma maneira com liderança? Levanta a mão aí. De alguma maneira, você lidera de alguma forma, seja na igreja, né? A maioria, né? Quem não está envolvido com liderança, provavelmente vai se envolver daqui a pouco, não é verdade? Não é verdade? Provavelmente é assim. Eu me converti dentro de uma casa de recuperação. Eu não aceitei Jesus porque eu queria, eu aceitei Jesus porque eu estava com raiva. Verdade, irmão. O obreiro me fez tanta raiva, ele foi tão inteligente, tão sábio, que ele me fez aceitar Jesus com raiva. Eu queria dar umas porradas nele. E aí ele me levou para o escritório e falou assim: você está pensando que você é o quê? Eu falei, eu fui para casa de recuperação no interior, em Teófilo Otoni, Minas. Eu era daqui de Belo Horizonte melhor, que Contagem, né? E eu pensava na minha cabeça bandida o seguinte: eu sou bandido da capital, quem é do interior tem que me respeitar. E eu cheguei lá, o obreiro da casa de recuperação, ele era um ex-drogado, então ele ainda tinha uma fala, uns trejeitos, algumas coisas. E eu, na minha cabeça, apesar dele ser o obreiro, ele tinha que me respeitar, porque eu era da capital, ele do interior. Coisa de doido, né? E aí um dia eu falei, eu vou pegar esse cara e vou dar umas porradas nele. E ele tinha um hábito de levar a gente para dentro do escritório, se trancar e dar um sermão. Eu falei, vai me levar para lá e eu vou pegar ele lá dentro. E um dia eu desrespeitei ele na frente de todo mundo, ele me levou para o escritório, se trancou. E falou assim, rapaz, o que você está querendo da vida? O que você está pensando da vida? Eu falei, rapaz, deixa eu te falar, você sabe com quem você está falando? Gente, cada coisa, né? Aí ele falou assim, não, com quem que eu estou falando? Eu falei, você é doido? Ele meio que falou um não irônico. Eu falei, você é doido, cara? Você está me achando com um cara macho. Aí ele riu. Ele falou assim, você é macho? Eu falei, sou macho e hoje eu vou te provar com quem você está mexendo. Ele foi e fez uma pergunta, falou assim, ô machão, quantos anos de vida você tem? Eu falei, eu tenho 21 anos. Ele falou assim, me fala aí, de 21 anos de vida, o que é a sua vida hoje? Eu falei, nada, não aproveitei nada, joguei 21 anos fora. Ele falou assim, se você é macho mesmo, serve Jesus de verdade 3 meses. Se for bom, você continua. Se não for bom, você já jogou 21 anos fora. Irmão, pensa na raiva que eu fiquei daquele homem. Porque agora eu precisava provar para ele que eu era macho. E a única maneira de eu provar para ele que eu era macho era servir em Jesus 3 meses. Que raiva. Loucura. E aí eu pensei que os 3 meses ia acabar naquela conversa. Eu falei, tá bom, então eu quero. O que eu faço? Aí ele fez uma oração, mandou eu repeti. Eu assim, vai acabar agora os 3 meses. Eu quebrei ele na porrada. E aí depois, e agora? Eu falei, calma. Tem um livro na Bíblia chamado Provérbios. Tem 31 capítulos. Durante 3 meses, você vai ler todo dia o provérbio do dia. Dia 1 você lê Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2, dia 3, Provérbios 3. Eu imagino, fiquei pensando, meu Deus, não acredito que eu caí nessa. E nessa de ler Provérbios todos os dias, queridos, o que aconteceu?
eu tive uma experiência com Jesus. E 23 anos se passaram. Jesus é muito bom, né? Por que eu estou falando isso? Porque Salomão fala uma coisa, e eu tenho feito um compromisso com Deus de falar isso por onde eu tenho passado. Salomão diz assim: com tudo que tens, adquire, da palavra comprar, investir, conhecimento. Então, eu quero incentivar, por onde eu passo, eu fiz esse compromisso com o Senhor. Eu quero incentivar vocês a investirem em conhecimento. Estudem, compre Bíblias, compre livros, leiam, ensinem líderes, os seus discípulos a lerem, a desenvolver o hábito de ler. Eu tinha mesmo depois de pastor eu tinha alguns sofismas que alguns crentes têm. Parece que a gente não consegue ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Não dá a impressão que a gente não vai aprender nada? Mentira. Nós estudávamos ao mesmo tempo matemática, geografia, ciência, português e ainda fazia prova. Nós temos capacidade de estudar vários temas de uma vez só. Então, invista. Sabe por quê, queridos? Nós estamos numa geração que está sendo programada para ser emburrecida. Esses dias, nós estávamos vendo um programa de perguntas e respostas na TV, e uma aluna de jornalismo estava participando do programa, e o rapaz estava fazendo a pergunta lá, não lembro agora qual programa que era, fez a seguinte pergunta: qual é a capital do Paraná? Para uma estudante de jornalismo. E ela tinha a opção de ligar para o professor da faculdade, mais algumas opções. Ela falou assim: posso ligar para o meu professor? Irmão, não faz sentido. Só que aí nós estamos falando de uma coisa aí comum aí fora, mas na igreja também nós temos uma geração que se emburreceu espiritualmente, não investiu. Durante muito tempo foi desenvolver uma cultura que é o seguinte: quem gosta das escrituras e de estudar são os frios. Quem gosta do fogo não se importa com a palavra. Jesus disse justamente o contrário. Jesus disse: vocês estão enganados. E ele revela por que os homens estavam enganados. Porque vocês não conhecem as escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus sobre um povo que não tem fundamento nas escrituras infantiliza. E um povo que tem fundamento nas escrituras, mas não tem experiência com o poder de Deus, viram legalistas. Uma coisa tem que andar com a outra. Então eu estou te falando, invistam. E quando Salomão fala, com tudo que tens adquire, depois Deus me falou isso, eu chegava nos lugares, às vezes, pastor Rogério, levava livro, chegava lá, toma aqui, pega todo mundo livro, eu não sei o quê. Nunca mais eu dei um livro a ninguém. Não dou. Você tem que comprar. Com tudo que tens, você tem que adquirir. Mas e os jovens desempregados? Eles tomam açaí, gente, comem hambúrguer. Se nós não ensinarmos essa geração a dar valor, que precisa dar valor, irmão, nós nunca vamos, né? Não é verdade? Então eu queria falar isso para vocês, né? Estou falando para vários líderes aqui. E eu queria aproveitar essa tarde e falar algumas coisas para líderes aqui, pode ser, não? Amém? Normalmente à tarde assim a frequência dos líderes aumenta, e quando eu vou ministrar à tarde eu gosto sempre de falar para líderes. Na verdade eu tenho gastado mais meu tempo para falar para a liderança, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18. É um estudo aqui muito simples, mas pode servir para abrir seus olhos para alguma coisa, né? Se você gosta de anotar aí o tema, anota aí, consertando as redes. Versículo 18, está ali na tela, né? Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Passou. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Passou. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Amém? Vamos lá, depois do chamou, vamos lá. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Queridos, eu quero falar com um dos caras que eu mais amo na Bíblia, chama-se Zebedeu. Eu sou fã desse homem, porque Zebedeu, né, nós nunca ouvimos falar tanto em paternidade como foi nos últimos anos aí no Brasil, né? E o diabo, ele tem uma graça de tudo que o Senhor quer restaurar na igreja brasileira, ele infiltra gente desalinhada para praticar, para poder tirar o crédito daquilo que Deus está querendo restaurar, né? É uma coisa impressionante. Alguns anos atrás o Senhor resgatou na igreja brasileira a dança, a alegria no culto, dança, 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 e aquilo virou uma coisa linda, maravilhosa, né? Nos cultos, a dança era um negócio maravilhoso. De repente começou um monte de gente desalinhada, o cara que queria soltar a franga e não podia soltar lá fora, começou a querer soltar dentro da igreja, né? E por aí afora foi. E daí a pouco, hoje nós temos igreja que o pastor nem aceita o ministério mais por causa de pessoas desalinhadas. Deus começou um mover apostólico no Brasil, então começou uma doideira de gente, com cada conceito de apóstolo. Deus começou a resgatar o encargo, e aí um monte de gente começou a ser apóstolo de tudo quanto é tipo, e aí caiu no descrédito. A mesma coisa acontece com paternidade, né, que é um assunto muito importante, bíblico, né? Malaquias fala isso, que antes da vinda do Senhor vai enviar o profeta Elias, e ele vai restaurar coração de filhos aos pais, coração de pai aos filhos. E não está falando aqui, não é de espiritismo, não está falando de reencarnação, está falando de uma graça, está apontando para Elias. Vou enviar o profeta Elias, não vai fazer Elias voltar, mas vai fazer aquilo que Elias fazia, o encargo que Elias tinha, ser resgatado e restaurado. E qual era o encargo de Elias? Elias era um profeta paterno. Deus levanta Elias para uma missão: destronar os profetas de Baal. Por quê? A maioria das pessoas não sabe por quê. Porque Baal, o Deus Baal, tinha uma doutrina. Os profetas de Baal, o que eles faziam? Eles reuniam as famílias, doutrinavam as famílias, para que essas famílias engravidassem, e quando o neném nascia, levava o bebê e jogava no fogo em adoração a Baal. Era isso que acontecia. Então, quando Deus levanta Elias como um profeta para destronar os profetas de Baal, né, ele levanta também com esse encargo paterno. É por isso que Malaquias vai dizer, antes da grande vinda do Senhor, eu vou mandar de novo Elias. Para quê? Para fazer o quê? Consertar aquilo que foi quebrado lá atrás, resgatar coração de pais aos filhos, coração de filhos aos pais. Amém? Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu estava falando que Zebedeu é um cara que eu admiro muito. Porque Zebedeu, ele era um pai que estava com os seus filhos fazendo uma coisa diferente da maioria. Você chega na beira do mar da Galileia, estava todo mundo pescando. Zebedeu estava consertando rede no barco com seus filhos. Então Jesus chama os filhos de Zebedeu para ir com ele. E sabe o que acontece? Os meninos foram, e Zebedeu não os impediu. Porque um verdadeiro pai espiritual, um verdadeiro líder, um verdadeiro pai, ele prepara os seus filhos para andarem com Jesus. Eu tenho muito medo de uma liderança que as pessoas só conseguem andar com o líder, não conseguem andar com Jesus. Tem
Tem gente que consegue andar como pastor, mas sem o pastor ele não consegue ser crente. Então, o problema não é da pessoa, o problema é do pastor. Você tem que entender isso. Como alguém anda comigo 10 anos e se ele ficar sem a minha presença por perto, uma semana ele desvia. O problema não é dele, não. O problema sou eu, que passei 10 anos com a pessoa e não consegui fazer ele andar com Jesus. Nós temos que rever isso. Nós temos que encarar essas verdades. Agora, a carência da liderança, não quero radicalizar, mas de muitos líderes, fez com que alguns líderes são tão carentes e encontraram pessoas carentes também. Então agora é a minha carência com a sua carência, vamos fazer disso uma família. Não se faz família espiritual com base na carência. Família espiritual se faz com base no propósito. Amém? Então eu acho esse Zebedeu um cara incrível, porque ele tinha filhos, e quando Jesus passa, os filhos estavam prontos para andar com Jesus, e ele não questiona, e agora quem vai me ajudar a sustentar a casa? O que eu vou ganhar em troca? Não, o bom líder é aquele que prepara os seus filhos para andarem com Jesus. Amém? Mas queridos, o que me chama a atenção nesse texto é que antes de chegarmos em Zebedeu, Jesus passa e vê Pedro pescando com seu irmão André. E Jesus fala assim: vem, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E a maioria dos líderes e dos pastores exploram esse texto e param aí, não vão além. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque pescar é o mesmo que trazer resultado. E nós gostamos de resultados. Então nós não queremos ir além, porque nós já encontramos um lugar de resultado. Agora, queridos, nem sempre o que nos está dando resultado, Deus está aprovando. E eu posso te mostrar isso na Bíblia. Quer ver o que Mateus 7:22 diz? Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Continua. Então eu lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus disse: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo outro, não era mentira, era verdade. Porque se fosse mentira, Jesus falaria assim: são mentirosos. Mas o que isso aponta? Isso aponta para resultado. Mas nem todo resultado Deus está aprovando. Nem todo resultado Deus aprova. Não é porque está dando resultado que Deus está abençoando. Entende? Então, se nós não entendermos que precisamos ir um pouco além do resultado, como líderes, como pastores, irmos além do resultado, vamos parar no resultado simplesmente porque o fato das redes terem alguns furos não está impedindo dela me trazer alguns resultados. E esse é o erro. As redes estão furadas, mas ela não deixa de trazer alguma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa a respeito de Deus. O nosso Deus trabalha com exatidão. Diga comigo, exatidão. Deus trabalha com exatidão. E Deus não tem esse negócio, Deus não faz promoção, gente. E nem pede desconto. Nós é que gostamos dessa coisa do mais ou menos, pelo menos tá bom. Fica aí que nós vamos ajeitando. Deus não funciona assim. Se a rede está furada, ainda que você tenha resultado, você não tem o resultado total. E Deus não quer te dar resultado parcial, Ele quer te dar resultado total. Amém. Mas o problema é que parar para consertar a rede é perder tempo adquirindo resultado. E esse foi o erro da igreja brasileira quando um grande mover soprou a nação. Nós não tínhamos tempo
para parar e discipular as pessoas como elas de fato precisávamos. Então jogávamos cargos e funções, porque a máquina não podia parar. Moral da história, o motor da máquina bateu. Não dava para parar. Não tinha como. Como que eu paro uma pessoa que tem muito talento e pode me dar muito resultado e paro ela 1 ano para impregnar, consertar todos os furos da rede? Não dava. Então, essa pessoa pode trazer muito resultado. No processo, Deus faz. Não. Então, Jesus vai à frente e encontra Zebedeu. Um homem que parou a pesca, jogou seus filhos para dentro do barco e foram consertar as redes. Ei, pastor, líder, não tenha medo de parar a pesca um pouco, sentar no barco e ir consertar as redes. Não tenha medo. Agora eu queria pensar com você rapidamente alguns furos que nós precisamos rever nesses dias, que talvez está em nossas redes. Primeiro, o furo de se acostumar com a glória de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 11, conta, até o apóstolo Rogério falou sobre isso ontem. É um episódio muito curioso, todo mundo conhece, já pregou, já repregou, né, que é Davi carregando a arca, né? E eu não quero entrar aqui no assunto de Davi carregando a arca, mas eu quero fazer uma observação. A arca estava há muitos anos na casa de um homem chamado Aminadab. E esse homem tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Davi, inteligentíssimo. Você pensa num cara águia, era esse Davi. Davi, muito inteligente, foi buscar a arca com tudo aquilo que o apóstolo Rogério ensinou ontem. Mas Davi dá um passo de inteligência. Davi carrega com ele Uzá e Aiô. Olha que estratégia de Davi. Eu vou levar a arca de volta, mas eu vou levar quem entende dela também. E ninguém entendia de arca naqueles dias mais do que Uzá e Aiô. Por quê? Eles cuidavam da arca dentro da casa deles. Sabe o que é interessante? O pessoal fala assim, é uma coisa que eu não quero dizer que não é, mas eu tenho minhas dúvidas se foi. O pessoal fala que Uzá segurou a arca e morreu porque tocou na arca. Vamos pensar? A arca estava na casa de Aminadab. Foi colocada em uma carroça, correto? E ela só tropeçou na eira de Nacon. Pensa comigo. A arca estava na casa de Aminadab, foi colocada em uma carroça e os bois só tropeçaram na eira de Nacon, não foi no mesmo lugar. Se fosse tocar na arca morrer, como que colocaram a arca na carroça? Não tinha guincho na época. Não tinha tecnologia de hoje. Peraí, o que houve? Que aqui eu posso pegar a arca e colocar na carroça, ali eu não posso tocar nela? Pensa. A arca foi colocada na carroça e andou, festa, tudo funcionando maravilhosamente bem, como o apóstolo Rogério explicou ontem. Só que a Bíblia fala que chegando na eira de Nacon, lugar preparado, os bois tropeçaram. Sabe por quê, querido? Existe um lugar que Deus estabelece. Daqui para frente, não anda-se mais por permissão, só por aprovação. O mesmo cara que pegou a arca aqui, colocou na carroça, não aconteceu nada, lá na frente, depois da eira de Nacon, ele toca na arca e morre. O mesmo. Detalhe, quem morreu naquele dia com a arca? Quem mais entendia dela. Se nós não tomarmos cuidado, a glória que nós ministramos, que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós fazemos isso e fazemos aquilo,
é a mesma que vai nos matar. Sabe por quê? Porque quem se acostuma com a glória de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai negligenciar ela. Se você se acostuma a pregar, pastor, mais cedo ou mais tarde, você vai vir pregar de qualquer maneira. Se você se acostuma a ministrar louvor, mais cedo ou mais tarde, você vai vir ministrar louvor de qualquer maneira. E quem sabe os bois já tropeçaram exatamente aí. Ei, não se acostume em fazer as coisas. Não se acostume a pregar, ainda que você pregue muitas vezes, ainda que você cante tenha muitas agendas de ministração, ainda que você seja um grande conselheiro, as pessoas não te deixam em paz de tanto aconselhamento. Não trate como normal, porque se você tratar isso como normal, os bois vão tropeçar e você vai descobrir que existe um lugar onde dali para frente não se funciona nada mais por permissão e só por aprovação. E nós somos tentados, irmão. Nós somos tentados a fazer normal. Afinal de contas, fazemos o ano inteiro. Eu não sei quantas vezes eu prego no ano. Eu fico imaginando o pessoal que ministra louvor. Nós que lideramos, quantas vezes nós aconselhamos em um ano? Há uma chance de entrarmos no piloto automático. Se nós negligenciarmos, aquilo que nós negligenciarmos é que vai nos matar. Presta bem atenção. Sansão começou a fazer brincadeirinha com o que ele devia zelar. Se me amarrar assim, eu perco a força. Se me fizer assim assado, toda vez que você negligenciar o que você deve zelar, é com isso que você vai morrer. Não negligencie a glória de Deus. Não se acostume com o culto. Irmão, se você não tiver a fim de adorá-lo e de fazer como deve ser feito, nem saia de casa. Porque a glória que prospera Obed-Edom é a que mata Uzá. A glória é uma só. Presta atenção, a glória de Deus é a glória de Deus. Ela não tem formato diferente, ela é a glória de Deus. Agora, a diferença é sobre quem ela cai. Aí nós vamos saber do resultado. Se ela cai sobre Uzá, ela mata. Ela cai sobre Obed-Edom, ela prospera. Amém. Outra coisa que nós precisamos entender, um outro furo que nós precisamos consertar nessa rede, líderes, é o padrão humano. Irmão, eu tô assim, nem sei expressar como que a nossa geração estabeleceu um padrão humano para as coisas. 2 Samuel capítulo 6, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 em diante, fala que depois dos aprontes de Saul, vai o profeta Samuel. Diga comigo, Samuel. Fala lá, Samuel. Não foi qualquer um, viu gente? Foi Samuel. Ele foi na casa de Jessé, e quando Jessé sentou os filhos, ele olhou para um dos filhos de Jessé, que parecia rei, falou assim: achei. O Senhor teve que intervir, porque senão o padrão do próximo rei de Israel seria do mesmo de Saul. Qual foi o padrão de Saul? A Bíblia diz que Saul, entre os homens de Benjamim, do ombro para cima, se destacava aparência. Agora lá vai Samuel escolher o novo rei no mesmo padrão. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Nós temos um padrão humano. Qual é o padrão de homem de Deus? Você que é pastor, chega nos seus jovens e fala assim: meu filho, junto os jovens, fala assim: nós estamos querendo fazer um congresso para os jovens. Quem vocês quer que venha ministrar sobre a vida de vocês? Eu te garanto, eles vão escolher, sabe quem? O cara que está tendo muitos seguidores, muitas visualizações,
muita curtida, porque esse é o padrão humano. Eu não pergunto para os jovens, sabe por quê? Porque eles estão sendo, eu estou arrancando eles desse padrão. Eles não têm valores que nós temos. O cara vem aqui na tua igreja hoje, ministra louvor e adoração. Eu não sei se você é contra ou a favor, aí eu não posso fazer nada. Eu só consigo pregar a verdade que eu creio, tá? O cara ministra louvor aqui hoje, aí os jovens da igreja tudo começa a seguir o cara. Amanhã ele posta amanhã ele posta que ele está no Rock in Rio, adorando. Uau, heavy metal. Aí sabe o que os jovens da igreja pensam? Ué, gente, a matemática é simples, ué. Se o meu pastor trouxe esse cara para ministrar na minha vida, e esse cara vai no Rock in Rio, ué, também vou, ué. Qual o problema? O problema é que as concessões é que é o problema. Exatamente da tribo desse homem, desse rei, Saul, a tribo de Benjamim, Israel vem lutando, vencendo, tomando as terras, lutando, vencendo, tomando as terras, lutando, vencendo, tomando as terras. Quando chegou na hora de tomar a terra da tribo de Benjamim, sabe o que os benjamitas falaram? Nós estamos cansados de guerra. Vamos fazer um acordo com os nossos inimigos? A gente dá um pedaço de terra para eles, fica com um pedaço, e a gente fica todo mundo em paz, não vamos guerrear mais não. Exatamente a tribo de Saul, os benjamitas, fizeram uma concessão com o inimigo e dividiram o território para não ter que guerrear. Essa é a realidade de muitos líderes. Para não ter que guerrear, para não ter que ter desgaste, para não ter que estressar, está fazendo concessões. Estão entendendo, gente? Não é aquela mensagem de fogo, né? Por quê? Porque nós vamos dando valores, colocando como os padrões humanos como coisa de valor. Um dia uma pessoa me procurou e falou assim: você tem que trazer tal pessoa aqui na igreja. Aí eu fiz assim, a pergunta básica: por quê? Você tem que me explicar o porquê, né? O mínimo. Não, porque essa pessoa anda com fulano, beltrano e com ciclano. Eu falei, mas e eu ando com Deus? Eu, hein? Olha o padrão. Olha o padrão. Padrão humano. Vamos lá, gente. Outra coisa importante, um outro furo que nós precisamos consertar esses dias, líderes, é de ser celebrado na terra e resistido no céu. 1 Crônicas 28, 1 e 2 diz assim, que um dia... Vamos lá, vou contar o contexto para você entender onde eu quero chegar. Um dia Davi saiu à guerra. E Davi, bom de espada mesmo. Davi resolveu o BO todo na espada e tal. Quando ele voltou, as mulheres começaram a cantar. Saul, coitado, pobrezinho, ô dó. Saul matou milhares. Mas Davi não. Davi seus 10 milhares. As mulheres começaram a cantar. Fizeram uma música para Davi. Saul matou milhares. Davi seus 10 milhares. Fizeram uma música. Eu imagino que aquilo foi igual ao time de futebol no dia que ganha o título. Pega o técnico e joga para cima. Davi, Davi. Por quê? Porque ele foi na frente e arrebentou com tudo. Derramou sangue, foi para arrebentar. Ok. Davi está encerrando a carreira e queria deixar um legado na terra. E aí ele começa a orar e Deus não fala. Ele começa a orar e Deus não fala. Ele começa a orar e um dia ele ficou meio xiita. Falou assim, eu não vou entrar na tenda que eu descanso. Eu não vou deitar na minha cama, eu nem mesmo vou fechar os meus olhos, enquanto Deus não me falar onde eu devo construir a casa dele. Deus falou assim, vem cá, não vou poupar você desse sofrimento à toa. Você não vai construir. Eu imagino Davi, mas por que não? Porque você derramou muito sangue.
o mesmo motivo que fizeram musiquinha para Davi, os céus impediu que ele construísse o templo. Líder, vai chegar um momento que você vai ter que escolher quem vai te celebrar, a terra ou o céu. Quem vai bater palma para você? Sabe qual é o problema? É que um líder carente, ele tem medo de não ser celebrado na terra, ainda que os céus o resistam. Uma outra coisa que eu acho que nós precisamos, isso aqui eu falo mais para líderes que estão começando o ministério, né? Intimidação. Eu até aconselho a você que está começando o ministério, você que está começando a liderança, a ler um livro do John Bevere, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Esse livro é libertador. Quebrando as cadeias da intimidação. Você não pode... É claro que a Bíblia está lá para te ensinar um monte de coisa, mas esse livro vai te dar muitas ferramentas. Porque a maioria dos líderes sofre depois de alguns anos de ministério. Sabe por quê? Porque no início é tão intimidado que ele começa a fazer vista grossa para um monte de coisa. Ele começa a fechar os olhos para um monte de coisa, porque ele é intimidado, ele tem medo. Irmão, você quer ver, começa um ministério no peito e na raça, independente, sem ter alguém por trás bancando. Irmão, primeira pessoa que chega, você quer que fica. Aí chega o primeiro músico, você quer que fica. E aí, irmão, o diabo sabe disso. Sabe do seu medo, sabe da sua intimidação. E começa a usar as pessoas, e aí começa tudo lindo, maravilhoso. Daí a pouco, você pulou um monte de etapa com essas pessoas. Porque você acreditava que sem elas nada do que foi feito se fez, né? E aí essas pessoas, depois de um tempo, elas não servem mais. Eu até falo sobre isso um pouco no meu livro, porque as pessoas que mais tive problema no ministério foram exatamente aquelas que no momento mais delicado do meu ministério, eu dividia tudo com elas. Por quê? Porque quando nós estamos intimidados, nós não conseguimos pastorear, nós fazemos um coleguismo. Coleguismo. Você começa a falar coisas que não deve, você começa a abrir coisas que não deve, você não consegue influenciá-lo, você não consegue tocá-lo, e aí quando você descobre, você não é pastor daquela pessoa, você é um colega. Só que chega uma hora, a alma dela vai clamar para o pastoreio e você não serve. Então o que ela vai fazer? Te deixar. Você quer ver um outro conselho que eu dou para vocês, pastores? Não conte para as suas ovelhas o que você deve contar para os seus pastores. Irmão, a gente dividia tudo com todo mundo. Não. E nós sofremos demais. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai ao Getsêmani e ele vai com os 11 discípulos. E ele deixa 8 num lugar e vai com 3 um pouco diante. E aí a Bíblia fala que ele começa a orar e a alma dele é tomada por uma angústia de morte. Ele largou os 3 e foi sozinho. Porque tem coisa que você não tem que mostrar para os seus discípulos. Existem 3 níveis de mesa que você precisa ter. Vamos lá. Mesa com quem te pastoreia, mesa com quem você compartilha a experiência e mesa com quem você pastoreia. Se você trocar isso aí, você vai estragar a vida de alguém à toa. Amém? Então, eu acho isso muito importante, né? Outra coisa muito importante um outro furo que nós precisamos consertar, de descer de um lugar em Deus por causa do comportamento do povo. Êxodo 32, versículo 7 diz o seguinte: nós gostamos de mistificar tudo, né? Mas vamos pensar. Tinha 40 dias que Moisés estava no monte com Deus. E nós achamos que o propósito do monte era 40 dias. Mas então disse o Senhor a Moisés: vai, desce. E tinha um motivo porque Deus mandou Moisés descer. Qual era o motivo? Porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Não estava falando que Moisés venceu o teu prazo aqui.
Moisés, já deu, chega. Moisés, você vai ter que descer por um motivo. O povo se corrompeu. Sabe o que acontece? Tem muitos líderes saindo de lugares em Deus por causa do comportamento do povo. Muitos líderes saem de um lugar em Deus por causa do comportamento do povo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Cuidado, irmão. Porque o povo, você só serve para liderá-lo se você estiver em Deus. Se ele te arranca de lá. Irmão, observa como que é a igreja. A igreja é um negócio muito doido, né? Igreja é o seguinte. Pensa comigo. Lá no Japão, a igreja brasileira não faz isso. Deve ser a japonesa. A igreja é o seguinte. Te cobra tempo. Exige. Você não visitou, você não fez isso, você não fez aquilo. Só abrir um parênteses para contar uma experiência que eu tive. Eu até conto isso no meu livro. Um dia eu estou em casa, no meu Facebook. Recebo uma mensagem no Facebook assim: pastor, me adiciona no Zap, senão eu vou sair da igreja. Eu pensei assim, tem alguma coisa errada, porque quem me conhece jamais mandaria uma mensagem dessa, porque a resposta era muito prática. Aí eu falei, gente, aí eu entrei no perfil da pessoa, aí eu vi que era Jequié na Bahia. Eu falei, então não tem nada a ver comigo, o pastor que ela mandou errado. Aí eu falei assim, querida, eu acho que você mandou a mensagem para o pastor errado. Aí ela respondeu, saí da igreja. Eu falei assim, tudo bem, só que eu acho que você está mandando a mensagem para o pastor errado. Ela falou assim, você não é o pastor Kleber da igreja assim? Eu falei, não. Ah, tá, me perdoa. Mas eu aprendi com aquilo. Irmão, imagina, olha o nível que nós chegamos. Uma pessoa manda uma mensagem no Facebook de um pastor, ameaçando sair da igreja se ele não adicionasse ela no Zap. Pensa, que loucura, olha que doença. Agora você sabe por que existem pessoas assim? Porque tem pastor que quando recebe uma mensagem dessa, calma irmã, desculpa, eu estava ocupado, eu estava jantando com meu filho, eu só parei a janta aqui e vim te adicionar. A igreja é um negócio curioso. Ela exige muito de você, tudo. E aí você não tem tempo para isso, não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para a tua família, não tem tempo para nada. Daí a pouco você não tem tempo para estar jejuando, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ter revelação, você começa a pregar sem revelação. A mesma pessoa que exige o teu tempo fala assim, tá faltando revelação aí, hein? Eu estava ouvindo fulano de tal no YouTube, lá tem olha, aqui acabou. Se você não está tendo revelação, porque você não tem tempo para orar, porque ele não deixa. É ou não é? É ou não é? Mas agora, beleza. Mas vamos para o pior. E aí você não tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, beleza. Aí você não tem tempo para a tua família. Deu um problema na tua casa. Sabe o que o povo fala? Eu vou para outra igreja. Meu pastor está com problema familiar. Mas ele está com problema familiar exatamente porque você não deixou. Que imaturidade é essa no meio da igreja? Até quando vai ser assim? Até quando? Até quando nós, líderes, vamos ficar sustentando esse sistema de pessoas carentes, doentes, que querem nada mais, nada menos do que serem lambidas em suas feridas? Em troco de quê? Em troco de quê? Eu oro para que Deus prospere todos os pastores, para que ele nunca mais tenha justificativa de submeter algumas coisas porque está precisando de sustentar a sua casa. Sabe por quê, queridos? Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo fala assim, se é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Olha que estratégia bonita. Use quem você é para ter sustento. E tem muitos pastores que fez isso. Usou a posição, o chamado e a unção que tinha em troca de sustento.
Alguém aí, gente? Outros quebraram aquilo que Deus entregou por causa do povo. Deus, não sei se você já observou isso, já deve ter observado, né? Estou falando para pessoas, para líderes. Deus esculpiu as tábuas e Deus escreveu. Quando Moisés desce e vê o povo, Moisés quebrou as tábuas. E aí eu quero abrir um parênteses, viu, líderes, para você prestar atenção com quem você anda. Não confie em pessoas que não são claras. Moisés vira para Arão e fala assim: Arão, o que houve aqui? Parece piada o que eu vou te contar, mas está na Bíblia. Arão fala assim: Moisés, o povo me deu ouro, eu joguei no fogo e saiu isso aí. Que cara de pau. Olha que cara sem vergonha. Ei, você não pode construir algo espiritual com alguém que não é claro. Arão não era claro. Joguei no fogo, saiu isso aí, ó. Só que agora Deus fala assim: Moisés, lembra as tábuas que eu te dei? Ali estava a mais incrível revelação da história da humanidade. Você precisa daquela revelação. Sim, Senhor. Vai você, sobe o monte você, e você vai esculpir. Porque eu te dei tudo nas mãos, mas você quebrou por causa do povo. Tem coisa, irmão, que se você quebrou por causa do povo, você vai ter que subir e vai ter que reconstruir. Amém? Uma outra coisa que eu queria falar também, eu acho muito importante, já estou terminando, é um furo que nós precisamos consertar, é caminhar sem mentoria. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 3 a 5. Joga na tela para nós aí, por favor. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Coloca do 3 em diante. Volta no 3 a 5. Isso. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Vamos lá. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Vamos lá. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Pode ser até o 5. Se você for entender o contexto da vida de Uzias, você vai descobrir uma coisa. Resumindo, você vai entender o seguinte: o texto está dizendo que Uzias fez tudo que buscou a Deus e fez coisas que viu seu pai fazer. E enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou o Senhor. Zacarias morre. Aí você vai saber o restante da história de Uzias. Olha, eu não aconselho ninguém a caminhar sem mentoria. Você tem que ter um pastor na sua vida. Você tem que ter um pastor na sua vida. Você precisa de alguém que fale com você. Mas tenha pastor macho, né? Porque tem pastor que, dependendo do que você faz por ele, ele já começa a fechar os olhos porque você vive, né? Dependendo de sua condição, aí o cara começa a fazer. Não, tem pastor que tem coragem, pastor que está de olho em você e não no que você tem. Pastor que quer te ver romper e não adquirir o que você pode fazer por ele. Tem pastor que tenha coragem de te mentorear, de te falar a verdade. Sabe, chega dessa geração de líderes e você seja um. Tenha coragem. Um dia eu falei para um dos nossos pastores que chegou lá em casa, ia chegar uma família na igreja, muito conhecida na cidade lá, da cidade dele, no caso ele era pastor de uma. Aí chegou, foi lá em casa, tem um tempo com a gente, e começou a falar: não, tá vindo uma família, e isso, e aquilo, e foi falando um monte de coisa, falando. Depois que ele falou aquilo tudo, eu falei assim: onde você aprendeu isso?
Aí ele aprendi o quê? A receber as pessoas na nossa igreja pelo currículo. Aqui a gente não recebe pelo currículo. Na nossa igreja só tem uma porta de entrada, a porta das ovelhas. Só tem a porta das ovelhas. Se você quiser entrar pela porta das ovelhas, seja bem-vindo. Mas nós não temos um RH para a pessoa vir apresentar currículo. Porque quando eu recebo alguém pelo currículo, eu já vou também começar a tratá-lo pelo currículo. Isso é muito ruim, querido. Nós precisamos ter coragem. Amém? Então tenha coragem. Aleluia. E por fim, eu quero falar uma outra coisa muito interessante. Confiar no talento, no que possui, e não alinhar o que precisa. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos fala a história de um homem chamado Simão, o mágico. Tem versões que vai chamar de o mago. Esse cara era um cara impressionante. Por quê? Samaria tinha Simão como eles não diziam que Simão tinha o poder de Deus. Olha para você ver o nível desse cara. Eles diziam que Simão era o próprio poder de Deus. Filipe vai para Samaria evangelizar Samaria. Simão vai em algum culto de Filipe e foi flechado. Simão se converte, foi discipulado, e não foi por qualquer um, foi por Filipe. Foi batizado, e não foi por qualquer um, foi por Filipe. Caminhava perto, e não era de qualquer um, era de Filipe. Samaria recebe a palavra. Eu imagino que Filipe mandou uma mensagem no grupo dos apóstolos e disse: pode vir, Pedro, porque aqui está liberado para o pessoal receber o poder, porque Samaria já recebeu a palavra. Vem, Pedro. Pedro impunha as mãos sobre as pessoas e soprava, e as pessoas recebiam o poder de Deus. Com certeza, Filipe testou. Para ele saber que com ele não funcionava, ele teve que testar. Que fosse dentro de casa com a mulher ou com os filhos dele, não importa. Mas alguém, Filipe chamou no canto e falou assim: vem cá, recebe o poder de Deus. Ué, o que houve? Recebe, vai, recebe. Como que Pedro fez direito? Não, é com a mão direita. Recebe. Não, deixa eu ver, Pedro, foi com a esquerda. Não, como que Pedro fez, gente? Tinha alguma coisa errada, comigo não funciona. Aí vai Filipe até Pedro. Pedro, eu também quero. Sabe o que Filipe estava pedindo, gente? Filipe estava pedindo para participar do que Deus estava fazendo. Presta atenção nisso, gente. Filipe estava querendo participar do que Deus estava fazendo. Filipe fala assim: olha, eu estou pegando todos os meus recursos e eu estou te dando para você me dar também desse poder, porque eu também quero ministrar sobre as pessoas. Pedro fala assim: Simão, que pereça você com o seu dinheiro. Eu imagino Simão, mas a vida inteira aqui em Samaria funcionou dessa forma. As pessoas me davam dinheiro, eu fazia as mágicas, eu fazia a demonstração de poder. Por que agora mudou? Simão, você não tem parte nesse mistério. Eu imagino Simão falando assim: mas eu já me converti, mas eu já aceitei Jesus, mas eu já fui batizado, eu sou discípulo de Filipe. Por que eu não tenho parte nesse mistério? Porque o teu coração não é reto. Deixa eu falar uma coisa. Chega uma hora que a tua influência não vai valer nada, que tua habilidade não vai valer nada, que o teu recurso não vai valer nada. Chega um momento na história que o que Deus vai fazer, Ele vai fazer com quem está com o coração reto. Imagina que decepção para Simão. O cara se converte, é batizado, e na hora de viver aquele grande momento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, no meu conceito, não tinha ninguém mais habilitado para liberar o poder de Deus em Samaria do que Simão.
Vamos lá? Vamos pensar? Ele já era influente. O povo já respeitava. O povo já tinha o hábito de receber dele. Então, se o Senhor derrama na vida dele, para ele derramar na vida do povo, seria muito mais veloz. Mas sabe de uma coisa? Os céus não trabalham com os conceitos da terra. Os céus não trabalham com os conceitos da terra. O que o Senhor falou através do apóstolo Pedro foi: eu sei que você é influente, eu sei que você quer, eu sei que você é capaz, eu sei que você até está disposto a abrir mão dos seus recursos para fazer isso, mas eu preciso que você entenda algo: no que Deus vai fazer agora, só vai usar quem tem o coração reto. E se nós não alinharmos o nosso coração, irmão, nós nunca vamos participar do que Deus está fazendo. Deixa eu te falar, o que te coloca, e eu tenho um ministério do tamanho do que meu coração comporta. Eu tenho as portas abertas do tamanho do que meu coração comporta. Vou falar bem a verdade para você. Eu lembro quando eu me converti, termino aqui. Eu tocava, né? Eu era baterista. E aí o primeiro congresso que eu fui participar, o congresso foi passando e eu nunca era escalado para tocar. E o congresso acabando e ninguém me chamava para tocar. Irmão, e eu saí muito frustrado. Fui na quadra da escola, olhei para o céu assim, aquela noite o céu estava bonito, estrelado. Olhei com aquela cara de dó assim. Tipo assim, hoje Deus vai se sentir tocado com o meu rostinho. E olhei assim, aquele olhar compenetrado assim, falei: Senhor, eu toco para o Senhor. O congresso está acabando. Ninguém me deixou tocar. Na hora, eu ouvi a voz do Senhor falar comigo: você toca para quem, meu filho? Ah, irmão, eu empolguei. É para o Senhor, meu pai. Ele falou assim: então fique tranquilo, que quando eu quiser te ouvir, eu te coloco lá. Porque você nunca vai estar onde o seu coração não chegou. Se Deus não permitir seu coração passar, a roleta vai travar na hora que você for passar. Vai. Quando Jesus fala que aquela viúva depositou mais do que os ricos, ele não estava falando de matemática, porque aí ele estaria mentindo. Vamos falar a verdade, né? O cara vai lá e deposita, exemplo, R$1 milhão, a viúva vai e deposita 5 moedas. Jesus fala que ela depositou mais do que os ricos. Não faz sentido. Ele estava falando uma linguagem que a maioria das pessoas não estava entendendo. Na minha concepção, quando as moedinhas caíram no gasofilaço, o coração da viúva já estava lá, ó, há muito tempo. Porque o teu coração é que abre porta para tudo que você vai fazer. Sabe o que Simão não entendeu? Simão fez o caminho oposto. Ele queria usar o recurso, ele queria usar a influência, ele queria usar a habilidade, ele preparou tudo para ser usado naquele mover de Deus. Quando ele foi passar, a roleta travou ele. Falou: não, você entendeu errado, meu filho. Aqui, se o coração não passa, os recursos não passam, a habilidade não passa, a influência não passa e todas as outras coisas não passam. Seu coração não passou, infelizmente você não tem parte nesse mistério. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Aleluia. 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 Eu espero, Senhor, que o Senhor esteja levantando em nossa nação e no mundo. Eu não sei aonde essa reunião, essa mensagem está chegando agora, mas uma geração de líderes com uma mentalidade diferente.
maduros e dispostos a entrar numa nova fase. Vamos consertar os furos das redes. Pai, eu oro para que essa tarde o Senhor possa, de maneira muito preciosa e de maneira muito graciosa, muito profunda, pegar essa mensagem como uma semente e impregnar dentro do nosso coração, e que nossa vida, nosso coração, essa tarde, seja uma terra boa, e que frutifique conforme o teu querer. Se a 30, 30, se a 60, 60, se a 100, 100. O que está em jogo aqui, Senhor, não é a porção que vai multiplicar, é se a nossa terra está apta a frutificar. Eu te peço que hoje o Senhor possa estar curando líderes aqui. Curando pastores, curando pastoras, curando líderes.